Eu quero compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, e a semana toda fui meditando nessa palavra, e Deus falando muitas coisas comigo, e não seria essa mensagem, mas chegou num determinado momento que eu falei, eu preciso compartilhar o que Deus está falando ao meu coração. Então abra sua Bíblia em Mateus 4, do verso 1 ao verso 11. Mateus 4, do 1 ao 11. Você conhece esse texto, a tentação de Jesus? Nós vamos ler dois textos. Esse é o primeiro. Achou aí? Amém, graças a Deus. Diz assim a palavra: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram anjos e o serviram. Hebreus 2, 17 a 18 também. Hebreus 2, 17 a 18. 17 e 18, diz assim: por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra nos fortalece e nos renova. Nessa manhã nós pedimos, renova o nosso coração, através da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse texto e o tema dessa mensagem é discernindo a palavra de Deus. Discernindo a palavra de Deus, o que Deus nos fala, o que Deus tem falado conosco e ao nosso coração. Nós vemos esse texto e ele é uma sequência. Jesus sai do seu batismo e logo a palavra diz que o Espírito leva ao deserto para ser tentado, e ali ele tem esses momentos de tentação. Eu gosto de pensar na tentação, nesse tempo de tentação, não somente um lugar, pensar no deserto, esse lugar de dificuldades, de problema, ou trazer nessa perspectiva do deserto um lugar de sofrimento, de luta e batalha, mas o deserto como esse lugar de ouvir a voz de Deus. Eu penso que Jesus foi levado ali, não apenas para ser tentado, porque o texto diz que ele jejua, e ele vai 40 dias e 40 noites,
E então parece que ao final desse tempo, ele é tentado. E acontece tudo isso que nós lemos. Então a gente percebe que o propósito de Jesus ser levado no deserto não é só passar 40 dias em tentação, em provas, mas também ouvir e discernir a voz do Senhor, receber de Deus e da sua graça. Então ele está ali sendo fortalecido e preparado. O deserto é esse lugar onde Deus nos forja e nos prepara, não somente através das lutas e das dificuldades, mas de discernirmos a voz de Deus. E é interessante que o deserto, o termo grego para deserto é eremon, e aí a gente vê o termo, algumas versões trazer assim: Jesus foi levado para lugar ermos, né? Ou seja, um lugar não habitado. Mas se a gente olhar no hebraico, deserto é midbar, que vem da raiz dabar ou davar, que é palavra. E para o termo, esse midbar, traduzido, se a gente, ao pé da letra, é da palavra, é o lugar da palavra, onde nós ouvimos a voz de Deus, né? Moisés foi no deserto, passou 40 anos no deserto, e ali naquele lugar ele ouve a voz de Deus. Elias vai para o deserto e ali ele ouve a voz de Deus. Deserto na Bíblia, na perspectiva da palavra, também é esse lugar de ouvirmos a voz de Deus. E muitas vezes a gente está e passa por desertos, e esse lugar é o lugar onde a gente mais ouve a voz de Deus, não é verdade? Quando a gente está sozinho, quando a gente é levado para esse lugar, onde a gente vai se preparar, se fortalecer em Deus, nós conseguimos e percebemos a voz de Deus como direção na nossa vida. E eu creio que esse lugar, o deserto, onde Jesus foi levado, ele foi ali para ouvir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus para o seu ministério. E Deus, nessa manhã, através do Espírito Santo, Ele quer trazer para nós essa perspectiva, discernir a voz de Deus no nosso coração, amém? Eu oro, Senhor, uma das orações que todo cristão tem que fazer, é pedindo para o Senhor discernimento. Você tem pedido discernimento? Ore pedindo: Senhor, me dá discernimento. Essa é uma oração que o crente não pode deixar de fazer. Por quê? Porque inteligência você tem, amém? Você tem inteligência, amém ou não, gente? Ah, vocês me... Eu já fiquei em dúvida aqui. Né? Nós temos inteligência. Então você sabe discernir, ou pela sua inteligência, o que é bom, o que é não. Você sabe que você não pode colocar o dedo na tomada, não é? Porque você vai levar um choque. Isso é o conhecimento que nós temos. Mas discernimento só Deus pode me dar. Discernimento daquilo que eu preciso fazer, de como eu preciso fazer, só Deus pode me falar. Então eu preciso, porque o discernimento vem de Deus, amém? Então peça discernimento. E Jesus está nesse lugar onde ele está ouvindo a voz de Deus, discernindo a voz do Senhor, né? E a gente vê então tudo aquilo que ele passa nesse lugar. E a palavra diz que esse lugar, o deserto, também é esse lugar propício para que o inimigo venha trazer tentações para nós. Em todas as coisas nós somos tentados. O inimigo vem para nos tentar. Mas a palavra do Senhor, do texto que nós lemos aqui em Hebreus 2, o que diz a palavra? Que Jesus foi tentado, não é isso? Em Hebreus está dizendo que ele foi tentado. E esse é o texto que nós lemos também, da tentação de Jesus. Mas por que Jesus foi tentado? O que diz aí a tua Bíblia?
que ele sofreu quando tentado, para quê? Para socorrer aqueles que também estão sendo. Então não dá para dizer assim, veio a tentação e não deu, não consegui vencer, sabe? Se você está sendo tentado, você está passando por esse deserto, e você precisa de socorro, Jesus está do seu lado, porque ele foi tentado. Eu posso vencer a tentação, amém? Para isso ele foi tentado, para saber estar como somos tentados e poder nos socorrer. Então Jesus Cristo é aquele que nos fortalece nas tentações, amém? Ele não nos deixa, ele nos abandona, ele está com você, te fortalecendo para você vencer o pecado e vencer o mal e passar nesse tempo vitorioso em nome de Jesus, amém? Ele te fortalece, ele sabe o que você passa, porque ele passou por tudo que nós passamos. É isso que diz a palavra de Deus. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos ainda não só Jesus nos ajudando, mas se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, no verso 26, o que a Bíblia diz? Quem nos ajuda nas nossas fraquezas? Vamos declarar bem forte: quem nos ajuda? Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Porque o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Então eu tenho Jesus, que conhece as minhas fraquezas, e ele me ajuda na tentação, e o Espírito Santo, que intercede por mim, me ajuda nas minhas provas, amém? E aí quando a gente abre o texto, e a gente vê o que o texto está dizendo, é que Jesus foi levado para o deserto. Por quê? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo, amém? O Espírito Santo leva. E algo que é interessante aí, é que às vezes a gente pode pensar em deserto como esse lugar de prova, de luta, de dificuldade, e a gente pode dizer assim: Jesus estava ali, sofrendo, sendo privado, no seu físico, mas tinha algo que é poderoso, uma chave poderosa para a nossa vida, e a gente entender, é que ele foi levado para o deserto pelo Espírito. Então, meu querido, aquilo que é importante a gente perceber, não é o lugar que a gente está, mas quem nos leva ali. Eu quero repetir para você entender. A questão não é o lugar onde você está, mas quem te leva para lá. Você pode estar em uma grande empresa, em um grande lugar, mas de repente não foi Deus que te colocou ali. Mas você pode estar num lugar difícil, apertado, como eu ministrei algum tempo atrás, em umas vasilhas apertadas que Deus nos coloca, mas talvez é esse lugar que Deus está te levando e te colocando. Sabe? Quando nós somos nomeados, primeira nomeação foi para a grande cidade de Louisiana, 3.500 habitantes, hoje tem mais, mas na época era 3.000, tinha 4 ruas, e todo mundo falou: misericórdia, vocês vão para lá, é isso mesmo, sabe? Foi uma decisão muito difícil, mas nós tínhamos o discernimento de que era ali que Deus estava nos levando, para aquele lugar. E quando Deus nos leva para um lugar, não é o lugar que nos modifica, ou o lugar que vai agir sobre a nossa vida, não, mas é quem está nos levando para lá. Nós entendemos, o Espírito Santo nos leva, ele nos capacita, ele nos enche, ele abençoa, ele nos guarda, porque é o lugar onde ele nos leva, amém? Você pode estar seguro nesse lugar onde Deus te leva, e pode ser um lugar
muito difícil, como Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, mas aquele lugar onde Deus estava o colocando, e ele foi abençoado naquele lugar, e ele abençoou muitas pessoas, porque ele estava no lugar, e o lugar onde Deus tinha levado, sabe, naquele lugar, num cativeiro, num lugar, na Babilônia, um lugar promíscuo, e ali, Deus o levou, e naquele lugar, ele foi bênção. Onde Deus está te levando? Onde Deus está colocando? Nós precisamos ter discernimento na palavra de Deus, que Deus é quem nos leva e coloca onde nós estamos. Nós precisamos dessa clareza. E diante dessa palavra, então Jesus, ele está jejuando, ele está nesse tempo de consagração, nesse tempo de preparação para o seu ministério, porque está começando ali, e aí vem o tentador, e eu quero trazer alguns princípios aqui, sobre esse princípio de discernir a palavra de Deus. Sabe, nós vemos o seguinte, que Jesus está ali sozinho, e toda a batalha que ele passa, nos 40 dias, não tem a ver só com Satanás, mas tem a ver consigo mesmo, com o seu coração. Algumas vezes nós somos levados para o deserto, para a gente vencer não o diabo e o mundo, mas vencer a nós mesmos. A gente vencer a tentação que está no nosso coração, porque há controvérsias, mas a gente entende que a tentação, ela não é tentação se não estiver no nosso coração, não é? Se a bebida não é algo que te chama atenção, ela nunca vai te tentar, não é? Se o dinheiro não é algo que atrai o teu coração, isso nunca vai te tentar. A tentação nasce no nosso coração, não é lá no livro de Tiago, capítulo 1, vai dizer que todo homem é tentado quando ele é seduzido pelo seu próprio desejo. Todo homem, ele é seduzido pelo seu próprio desejo. Então, o desejo concebido gera o pecado. Ou seja, o pecado nasce aonde? No nosso coração, no coração do homem. Ou seja, se eu quero vencer a tentação, eu preciso primeiro vencer o meu próprio desejo, amém? É isso que a gente percebe aqui, as grandes batalhas que nós temos, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com o nosso desejo, com a nossa vontade, e isso passa pelo discernimento da palavra. Então, quando a gente olha o texto, deixa a tua Bíblia aberta aí no texto, e nós vemos a primeira palavra que Satanás traz a Jesus. Ele diz: então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual a primeira estratégia de Satanás para vencer ou alcançar o coração de Jesus? Transforma essas pedras em pães. Mas antes disso, ele dá uma palavra, ele diz assim: se tu és filho de Deus, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E há duas pegadinhas aqui. Primeira é que Satanás diz assim: você é filho de Deus, então transforme a pedra em pão. O fato de Jesus transformar a pedra em pão e afirmar, segundo o inimigo, que ele seria o filho de Deus. E aí Jesus responde, qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão, Deuteronômio, ele traz essa palavra e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, amém? Sabe, é interessante, porque a palavra que Jesus usa aqui, ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, e a palavra aqui é traduzida, ou seja, a raiz dessa palavra é rema.
Rema. E a palavra rema é a palavra falada de Deus. Aquilo que Deus falou para mim e para você. Não é só a palavra escrita que nós temos aqui, mas aquilo que Deus fala no coração. Sabe aquela palavra que quando você está no culto, você já leu 20 vezes, mas de repente alguém vem e traz uma pregação e você fala: Deus falou comigo. Não foi a palavra que você leu, mas foi o que Deus falou no seu coração. E é isso que Jesus está dizendo: olha, nós somos fortalecidos e vencemos a tentação por toda palavra de Deus no nosso coração. E essa palavra, qual é essa palavra rema para Jesus? Qual foi a palavra de Deus para Jesus no capítulo 3, no último versículo? No 4 nós temos a tentação, o versículo 17, qual foi a palavra que Deus deu para Jesus? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Qual foi a palavra rema de Jesus, de Deus para Jesus? Você é meu filho, amém? Ou seja, Satanás estava dizendo: olha, se você é filho, você esquece da palavra, ou deixa a palavra de lado. Você precisa de uma comprovação daquilo que Deus está falando para você. Você precisa afirmar em outras coisas o que Deus está falando ao teu coração. E quantas vezes nós nos confundimos por aquilo que vemos, e aquilo que vemos está ao nosso redor nos traz confusão diante da palavra que Deus já nos deu. Sabe, a gente sempre brinca entre pastores, a gente pergunta: você já pensou em desistir do ministério? A gente brinca assim: hoje não, hoje não. Mas geralmente, diante das dificuldades, das lutas, a gente pensa em parar, a gente pensa em olhar para trás, porque a gente esquece da palavra rema de Deus para nós, que diz: você é meu filho, você é minha filha. Diante da luta, da adversidade, da dificuldade, nós temos às vezes dúvida quanto à palavra rema de Deus para a nossa vida. O que Jesus estava dizendo para Satanás ali: eu não tenho dúvida da palavra que Deus me deu. Sabe, e nessa manhã o Espírito Santo quer trazer essa palavra rema ao teu coração, de que Ele é contigo, de que você é filho, é filha, que Ele está com você, que Ele te ajuda. Sabe, palavra rema, quantas palavras de Deus você tem no coração? E aí a gente chega diante de uma dificuldade, de uma enfermidade, de uma escassez financeira, e às vezes a gente diz: será que Deus está comigo? Você não, você é crente, mas pastor aqui, eu e pastor Paulo, você fala: Senhor, será que é isso mesmo? O Senhor está nesse negócio? Será que, não é? Às vezes a gente cai no erro de Satanás, dessa tentação, de dizer: será que eu sou filho mesmo? Será que Deus está olhando para mim? Será que é esse caminho? Será que eu tenho que continuar? Meu querido, nessa manhã, Deus tem uma palavra rema ao seu coração. Você foi chamado como filho e filha do Senhor, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos, amém? Essa tem que ser a palavra. Agora, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que Ele diz assim: olha, transforma essas pedras, e o termo aqui e a gente vê no texto, ele dizendo essas pedras, ou seja, pedras que estavam ali, próximas de Jesus, possivelmente cascalhos ou pedras como aquelas de areia pequenas, Ele diz: transforma essas pedras em pães. E o termo para pães é interessante, porque não é um pão qualquer. O termo aqui é artói, que é um pão consagrado, ou
um pão da propiciação, um pão que é consagrado ao Senhor. Não é qualquer pão. Então o que ele está dizendo assim, ó, transforma essas pedras em algo divino, em algo sagrado, consagrado a Deus, como se fosse com uma relação, dizendo assim, ó, não transforme qualquer pão, transforme como se fosse o pão da ceia. O que Satanás está dizendo é, transforma algo que é ordinário, simples, com aquilo que é sagrado, consagrado a Deus. Transforme essas coisas. E às vezes a gente pode cair nessa tentação, de achar que, por exemplo, hoje em dia, nós temos uma teologia que diz sobre a prosperidade, achar que a prosperidade financeira ou sucesso pode ser algo sagrado e divino. Pode ser, mas nem sempre é, porque tem muita gente se dando bem, muitas pessoas ganhando muito dinheiro, muitas pessoas tendo sucesso fora da presença de Deus, sem a graça de Deus sobre a sua vida. A gente pode trazer, nós vemos em Atos, Deus falando para Pedro, né? Olha, não transforme em comum aquilo que eu santifiquei. Mas muitas vezes a gente quer santificar aquilo que é comum, porque existem coisas comuns. Se Deus está dizendo, não transforme em comum o que eu santifiquei, é porque existem coisas comuns. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente pode achar, por exemplo, eu tenho ministrado isso, dizendo assim, minha família, esse lugar sagrado, consagrado a Deus, a família é o meu primeiro ministério. Amém? E a família precisa ser primeiro ministério. Mas pode ser que aquilo que eu estou fazendo na família, ou como eu estou conduzindo a minha família, não seja o meu primeiro ministério e não seja consagrado ao Senhor. Eu preciso tomar cuidado, porque senão eu vou achar que se eu cuidar da minha família, só de eu cuidar, estar fazendo, ganhando dinheiro, cuidando das coisas da família, eu estou glorificando a Deus. Não, qualquer ímpio pode fazer isso melhor do que a gente. Mas quando eu, na minha casa, oro com os meus filhos, eu oro com a minha esposa, eu ministro a palavra para os meus filhos, eu trago a presença de Deus para o meu lar, eu estou consagrando a minha casa ao Senhor, eu estou ministrando a minha família. Eu preciso entender, porque às vezes eu estou tornando comum, algo sagrado, aquilo que é comum. Eu preciso tomar cuidado, porque essa foi a tentação de Jesus, foi isso que Satanás propõe. E ele, então, chega na segunda tentação, e é interessante, porque Lucas, ele faz o inverso, né? Se você ler Lucas inverte as tentações, a última ele coloca como segunda, mas eu gosto de Mateus, porque eu creio que essa seja a lógica do texto, né? Porque na segunda tentação em Lucas, Jesus manda Satanás embora, e é o que Mateus está falando aqui, né, na última tentação, onde ele interrompe as tentações por a palavra. E aí, segunda tentação diz assim, lá no verso 5, ele diz, o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Satanás então leva Jesus ao pináculo do templo e diz, se joga daqui, joga, porque Deus dará ordem aos seus anjos para que te segurem pela mão. E ele usa o Salmo 91, né, onde nós citamos, algumas pessoas abrem a Bíblia lá na casa e chega, está o Salmo 91 aberto, não é assim? Até bem empoeirado, porque a gente cita o Salmo 91 como um salmo de proteção, né? E aí ele cita também, Satanás também cita, olha que interessante,
Ele cita isso também. Mas aí Jesus diz assim: ei, olha, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Ele diz assim: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. É interessante isso, porque o Salmo 91 diz: quem dará ordem aos seus anjos? Quem vai dar ordem? Eu ou Deus? Hã? Quem dá ordem aos anjos? Eu ou Deus? Tem pastor que dá ordem ao anjo, né? Já? Né? Manda o anjo para lá, para cá, dá ordem ao anjo. Mas a Bíblia diz que quem dá ordem ao anjo? É Deus. O que Satanás propõe aqui é Jesus tomar a iniciativa à frente da palavra de Deus. Eu preciso discernir o que Deus está falando, quando Ele está falando, porque às vezes eu quero apressar a palavra de Deus na minha vida. Eu vou na caixinha de promessa e eu digo assim, eu leio lá, né, que o Senhor abençoará, né, tudo que tocar será abençoado. Falando, não, é isso mesmo, eu vou fazer o que eu quero, né? E aí eu pego um texto e eu tiro do contexto e eu uso para o meu pretexto, não é? Às vezes eu faço isso, eu pego o texto e uso como eu quero. Jesus foi tentado assim. E quantas vezes eu e você somos tentados a ouvir a palavra que nós queremos de Deus? Eu quero o Senhor transformar a pedra em pão. Deus me deu um sinal, Deus falou comigo. E aí o irmão vai correr atrás de uma profeta, né, dizer, olha, eu devo fazer, não devo fazer. E a gente quer fazer o que o nosso coração deseja, na hora que o nosso coração deseja. Deus tem tudo perfeito ao seu tempo, amém? Qual a palavra de Deus, que Deus está dizendo agora? Ouça quando Deus está declarando a palavra, porque muitas vezes eu quero distorcer a palavra, eu quero que a palavra seja no meu tempo, como eu acho que deve ser. Agora, é interessante isso, porque quando Satanás ele diz assim, olha, então aos seus anjos dará ordem. Eu preciso saber, quem dá ordem na minha vida é Deus. Deus é quem ordena a minha vida, Deus é quem dá ordem, Deus é quem manda, Deus é que é Senhor sobre a minha vida, e não sou eu. Não é Deus que depende de mim, e sou eu que dependo de Deus, e eu preciso entender isso. Agora, muito mais do que isso, eu preciso entender que Deus é quem me guarda, amém? Eu não posso ter dúvida disso, que Deus é quem guarda a minha vida, e Ele guardará a minha vida, né? A minha alma, é Ele quem guarda. Então aonde você for, eu preciso confiar que o Senhor está me guardando, me protegendo, amém? Porque às vezes eu quero sinais de que o Senhor está agindo e que o Senhor está me protegendo. Eu preciso descansar nas mãos daquele que é poderoso para guardar a minha entrada e a minha saída, desde agora para sempre. Você tem essa confiança? Que Deus está te guardando? Eu preciso confiar e descansar nas mãos de Deus. Eu preciso entender a palavra do Senhor para a minha vida. E a última tentação, a Bíblia diz que ele levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. É interessante que esse lugar, se a gente olhar lá, eu nunca fui para Jerusalém, mas não tem monte alto bastante para ver todos os reinos do mundo. E aí há muita especulação de como seria isso. Talvez Satanás deu uma visão para Jesus, né?
de todos os reinos do mundo, da terra. Alguns vão dizer que é no monte, perto do Monte Nebo, e que eu poderia ver Jerusalém, toda a cidade, né? Então, vários pensamentos. Mas eu penso o seguinte, que é fácil não só ver, e a visão não seria o importante, mas aquilo o resultado. Se prostrado me adorares, te darei o governo do mundo, a glória do mundo. E a primeira coisa que a gente vê aqui na palavra de Satanás é que ele mostra a glória do mundo, o governo do mundo. E Jesus deu uma palavra lá em Mateus capítulo 28, que ele diz assim: olha, toda a autoridade me foi dada. E o Senhor nos dá, Ele dá para a sua igreja toda a autoridade. Eu não preciso tomar à força aquilo que Deus me dá por graça. Eu não preciso tomar à força aquilo que o Senhor já preparou para mim. Mas é isso que Satanás, ele faz. Às vezes ele quer nos fazer tomar à força aquilo que o Senhor tem para nós e tem preparado. Deus está preparando algo para a nossa vida, e é no tempo de Deus, amém? Satanás diz assim, toda a glória eu te darei. E essa é a proposta de Satanás, antecipar aquilo que Deus ia fazer na cruz, antecipar aquilo que Deus já tinha proclamado para Jesus lá na cruz do Calvário. Ele diz: ei, você pode abreviar o processo, se você me adorar, você vai resolver o problema da humanidade, você vai governar toda a humanidade. E o problema da humanidade aqui, para Satanás, é a confusão, ou o problema social, a miséria, a fome, essas coisas. Esse é o problema da humanidade. Mas para Deus o problema da humanidade não é esse, é o pecado. E o homem, a mulher precisaria ser salva através da cruz do Calvário, porque o mundo poderia até estar bem, mas estaria perdido. E para Deus, alguém está bem quando ele tem a salvação, não quando ele tem uma posição social muito boa. Não, é quando ele é salvo em Cristo Jesus, e Jesus precisava passar pela cruz, sabe? E muitas vezes essa é uma tentação no nosso coração, de antecipar aquilo que Deus tem para nós. A gente quer que o tempo seja abreviado, né? E a gente dá um jeitinho, e a gente faz uma estratégia. No tempo de Deus, tudo acontece perfeito, sabe? Provérbios 20, 21, a palavra do Senhor diz lá, né? Nós aprendemos que a posse antecipada da herança, no fim não será abençoada. Sabe, você antecipar a herança? A Bíblia que diz que a posse antecipada da herança não será abençoada. E muitas vezes a gente quer antecipar. É isso que Jesus está dizendo: ei, resolve agora o problema, já resolve isso, se você prostrar me adorar. E às vezes a gente é tentado a um caminho. Um dia eu atendi uma moça que ela queria muito se casar, ela conhecia a palavra, meu querido, e pasme, ela foi em uma mãe de santo, sabe, ela foi, porque ela dizendo: pastor, eu estava desesperado, eu queria uma resposta de Deus, e Deus não me dava resposta, e ela foi procurar onde deu, porque às vezes a gente quer a resposta antecipada, de qualquer maneira, Deus, Ele tem a maneira e o jeito dEle, para a nossa vida, e eu preciso esperar o jeito, o tempo e a forma de Deus para a minha vida. Jesus vai dizer para os seus discípulos, em João 4, dizendo: uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade do meu Pai. Essa era a vontade de Jesus. Então, meu querido, quantas vezes eu e você já erramos, buscando uma posse antecipada
daquilo que Deus tem já preparado para nós. Deus vai fazer, mas é do jeito e da forma dele, da maneira dele. Então, guarde o teu coração, acalma o teu coração. Nessa manhã, o Espírito Santo quer trazer discernimento à palavra, discernir a palavra de Deus no nosso coração. É isso que Jesus fez. Porque Satanás lançou um monte de coisa, mas Jesus estava discernindo, preparado para discernir a palavra de Deus no seu coração. E isso te deu vitória sobre a tentação, o pecado e Satanás, quando eu tenho clareza da palavra de Deus no meu coração. Amém? Agora eu quero terminar essa palavra com uma visão só do texto. Como que o texto começa? O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E como termina o texto? Jesus sendo servido por anjos. Quando eu venço a tentação, eu tenho discernimento da palavra. Deus envia para mim graça, bênção, no tempo certo e da maneira certa. O texto começa com Jesus sendo tentado pelo diabo, mas ele termina sendo servido por anjos. Sabe por quê? Porque o plano de Deus é perfeito no seu tempo, na nossa vida. Deus nos chama a discernir a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: Ele dará ordem aos seus anjos, e no tempo certo Ele dá. Quantos de nós aqui fomos servidos por anjos já? Eu pude discernir várias vezes. Alguém vai achar que você é maluco, não, mas muitas vezes anjos nos serviram. Sabe por quê? Porque Deus dá ordem aos seus anjos, no tempo certo. Quero convidar você a se colocar em pé, e a discernir a palavra de Deus no teu coração nessa manhã. Talvez você, a grande tentação, meu querido, não é quando a gente está passando por um tempo de crise, de problema. Muitas vezes a tentação vem quando a gente está passando por um momento de bonança, de tranquilidade, e a gente já não consegue discernir aquilo que é nossa vontade, a nossa comodidade, e aquilo que é a palavra de Deus para a nossa vida. Nós achamos que tudo está bem, que tudo está certo, e muitas vezes a gente não consegue discernir a palavra de Deus no nosso coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e dizer: Senhor, fala comigo, Senhor. Me dá discernimento à sua palavra, que eu possa reconhecer, ó Deus, o que o Senhor está falando comigo. Jesus, que você possa dizer: Senhor, eu quero, Senhor, que Tu estejas comigo no meio das provas, das tentações, das dificuldades. Me fortaleça, Jesus. Nessa manhã Deus quer te fortalecer para vencer toda a tentação. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você diz assim: olha, mas eu não tenho dificuldade com a tentação, não sou tentado, eu não tenho, já passei por isso, estou tranquilo. Cuidado, porque muitas vezes a tentação vem no nosso coração através da autonomia, de querer fazer do nosso jeito e a gente nem percebe, de não ouvir a palavra do Senhor e o discernimento do Senhor e a gente nem percebe. Então, saiba que todos os dias nós somos tentados a fazermos por nós mesmos, a tomar a palavra de Deus na força, a trazer o tempo de Deus para o nosso hoje e agora, a fazer do nosso jeito, mas Deus tem a maneira dele, e Ele diz: no tempo certo, anjos vão te servir, no tempo certo eu trago a provisão para você, no tempo certo eu resolvo esse problema, no tempo certo eu te dou a vitória, no tempo certo. Coloca o teu coração diante do Senhor, diga assim: eu não quero ceder às tentações,
Mas diga assim: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Que você possa nessa manhã colocar a tua vida diante do altar do Senhor Jesus. Coloca a sua vida diante do altar e diga: Senhor, eu quero ouvir e discernir a tua palavra. Talvez nesse tempo você precisa isso, Senhor. Que eu não caia no pecado, Senhor, da autonomia, de viver para mim mesmo, de trazer a palavra da minha boca e colocar na sua. Senhor, me ajuda. Talvez você precise de discernimento. Eu quero trazer você. Eu quero convidar você para vir no altar. Se você precisa desse discernimento e essa palavra para o teu coração, o altar está aberto. Venha para o altar se você precisa dessa palavra, dizendo: Senhor, eu preciso discernir a tua palavra. Eu preciso discernir a tua palavra. Me dá graça, Senhor Jesus, para que eu não caia em tentação. Oh Jesus, vem falar conosco, Pai. Esse é um tempo de oração, de altar, um tempo de discernimento de Deus para o nosso coração e para a nossa vida. Dizendo: Senhor, fala-me, que não seja o meu coração, não seja a minha voz, não seja, Deus, o meu tempo, mas seja a tua voz, o teu tempo, o teu querer, a tua vontade. Aleluia, Jesus. O altar está aberto, e esse é o tempo de Deus, a palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida. Quero convidar o ministério de intercessão para nos ajudar, pastor Adriana, nos ajudar. Aleluia, discernimento de Deus, palavra de Deus, orientação de Deus para o nosso coração.